Fala, queridos, amados, graça, paz, prosperidade da parte de Cristo sejam com todos vocês. Queridos, uma alegria muito grande estarmos aqui, podendo compartilhar a palavra de Deus, e eu quero hoje ministrar ao seu coração algo profundo e profético, em nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje, o tema da minha mensagem, para você que está entrando, eu creio que é uma mensagem que vai alinhar o meu, o teu coração. É uma mensagem necessária para esse tempo. Eu quero compartilhar algo que o Espírito Santo colocou dentro de mim e eu creio que será de grande valia e de muita bênção, de muita, necessidade para esse tempo a qual nós estamos vivendo. Você que está chegando aí, tenham todos uma boa noite. Você que está entrando aí agora, se puder curtir, compartilhar, abençoar alguém, enviar para os seus contatos aí, enviar para aqueles que Deus te trouxer à mente, que o Espírito Santo te tocar, certamente Deus vai te abençoar. Não deixe de, mandar enviar essa mensagem, porque você fazendo isso dá, a oportunidade de outras pessoas serem alcançadas por Jesus, pelo Senhor. Queridos, o tema da minha mensagem hoje: vigiar o coração e confiar plenamente em Deus. Eu quero que essa mensagem ela fique frisada e firmada no teu interior, tão cristalina como água, tão viva em você, que você possa, além de absorver, receber essa mensagem, você possa aplicá-la, praticá-la e ajudar outros que muitas vezes, precisam disso, da tua parte, da mensagem, até mesmo do teu coração. Queridos, você precisa ser, nesse tempo, um agente de milagres. Eu quero hoje falar sobre algo que o Espírito Santo, ele colocou e tem colocado profundamente no meu coração. Queridos, vigiar o coração, escuta isso, vigiar o coração, subjugar a carne, viverem com integridade e confiar plenamente em Deus. Nós precisamos nesse tempo, sabe por quê, queridos? Deus conhece o nosso coração mais do que nós mesmos. Ele conhece nosso coração mais do que nossas palavras. E Ele vê além, do que mostramos por fora. Ele vê o nosso interior. Ele conhece tudo que está dentro de nós. Hoje quero trazer essa palavra ao seu coração, para que Ele fale profundamente ao seu coração de verdade. Vigiar o coração, note como isso é tremendo, queridos. Vigiar o coração e subjugar a carne. Nós precisamos fazer como Jesus nos ensinou, como o apóstolo Paulo nos ensina. Em 1 Coríntios 9:27 nós lemos assim: antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, tendo pregado a outros, eu mesmo não venha a ficar reprovado. Note que isso é tão poderoso, que Paulo nos ensina que não adianta pregar, ensinar ou ganhar o mundo inteiro, se não dominarmos o nosso próprio coração. O apóstolo Paulo é um homem que, ele deixou vários exemplos para mim, para você, para a igreja de hoje, a ser seguido, porque entenda, aquele homem foi um instrumento de Deus e ele estava sendo um agente usado pelo Espírito Santo. Subjugar a carne é vigiar os desejos, nossos pensamentos e atitudes, é viver em coerência, posso assim dizer, com aquilo que nós falamos. Aquilo que nós falamos tem que estar ligado. Eu costumo dizer que o nosso pensar, o nosso agir tem que estar conectado com aquilo que nós estamos falando, porque muitas vezes, até mesmo na nossa oração, queridos, nós precisamos estar conectados
Você não pode pensar uma coisa e falar outra, porque Deus conhece, Ele conhece o meu, conhece o teu coração. Ele diz que antes mesmo da palavra sair na nossa boca, Ele já sabe o que nós vamos dizer. Então precisa estar tudo conectado, tudo interligado, sabe? Jesus, Ele trouxe uma repreensão àqueles fariseus, aqueles homens que eram doutorados, mestrados, inteligentes, porém com o coração distante de Deus. Ele disse: vocês não estão alinhados, o coração de vocês não estão alinhados com aquilo que vocês estão falando, ao ponto dele falar: vocês me honram e me louvam com os lábios, mas o coração de vocês está longe de mim. Sabe, queridos, nós precisamos, aqui como eu disse aqui, Paulo, ele nos ensina que não adianta, sabe, queridos, pregar, ensinar, ou até mesmo ministrar, sabe, você falar algo da parte de Deus e não estar com o coração, sabe, sincero naquilo que você está fazendo. Isso é muito sério. Eu creio que é uma mensagem de reflexão, é uma mensagem de despertamento, é uma mensagem que alinha o nosso coração, sabe? E é interessante que ele fala aqui que ele está dizendo para mim e para você que não adianta nós ganharmos o mundo inteiro se nós não nos dominarmos. Sabe, subjugar a carne é vigiar os nossos desejos e viver em coerência, viver alinhado com aquilo que nós estamos falando, para não, sabe, para mantermos a integridade como homens e mulheres de Deus, como servos do Senhor, como filhos de Deus, e também estar sem entristecer o Espírito Santo, porque às vezes, queridos, aquilo que nós pensamos ou imaginamos, mesmo que nós não falamos, Deus conhece. Isso sabe, para mim que tenho muito temor a Deus, para mim é terrível quando começa essas coisas dentro do meu espírito, dentro da minha alma, que a nossa alma ela é caída. A nossa alma precisa estar sempre na presença de Deus, subjugada ali no Senhor, para que ali Ele possa ajustar o que está fora, o que está desalinhado, o que está em desacordo, em disfuncionamento. Então é ali que o Senhor acerta o nosso interior, para que a gente não venha a falar uma coisa e fazer outra. Eu tenho dito aqui que é perigoso a pessoa que faz sabendo que é certo, mas ele faz aquilo que é certo com a motivação e a intenção errada. E como eu tenho dito, também tem uma outra vertente, um outro veio, que tem pessoas que estão fazendo as coisas erradas, mas elas estão sinceras, tentando acertar, queridos. Sabe, isso é muito forte. Pergunte-se para você mesmo: meu coração está alinhado com Deus em tudo que eu faço hoje, em tudo que eu estou fazendo, ou precisa de algum ajuste? Responda para você, fale a Deus, ore a Deus pedindo: Senhor, me ajuda a entender. O próprio salmista, e você pensa que é fácil, irmão, saber? Deixa eu te dizer algo aqui biblicamente. O próprio salmista disse: Senhor, sonda o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau. O próprio Davi pedindo para Deus ajudar ele, porque ele não ia conseguir, sabe, ele não ia conseguir ele mesmo ver aonde ele estava errando. É interessante que se você ler o Salmos 19, no versículo 12, ele diz assim: quem pode entender, depois tu leia lá, isso me deixa, Davi pedindo para Deus ajudá-lo, quem pode entender os seus erros? Purifica-me dos que me são ocultos. Ele está dizendo aqui: guarda também o seu servo da soberba, para que eu não se assenhorie de mim. Sabe, queridos, ele está dizendo aqui: quem pode entender os seus erros? Ninguém pode. Ele estava pedindo a ajuda de Deus para que ele, sabe, ele pudesse se alinhar com os pensamentos, com o propósito de Deus, para ele não desagradar o Espírito Santo. Sabe, nós vemos essa integridade e exemplo em Jesus.
nós vemos que ele foi o espelho, ele foi o marco, ele foi, sabe, a nossa visão, como que eu poderia dizer aqui? Nosso exemplo maior é Jesus, mas nós temos exemplos também, homens e mulheres na palavra de Deus, que tinham integridade. E eu quero falar aqui a integridade exemplo de Timóteo. Sabe, em 1 Timóteo 4, 12 e 16 diz assim, e Paulo ainda continua: ser exemplo dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Cuida-te de ti mesmo e da doutrina, porque fazendo isso salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Note isso, queridos. Integridade não é apenas sobre o que você faz na frente dos outros, mas é como você vive quando ninguém está olhando. Isso é integridade. Não é o que você pratica lá dentro da igreja, dentro do teu trabalho ou na frente das pessoas. Integridade e caráter em Deus, de um verdadeiro homem, de uma verdadeira mulher em Deus, é quando você está aonde ninguém está olhando, porque ali o Espírito Santo está te assistindo. Isso é muito poderoso e profundo, queridos. Ser o exemplo é ter consciência entre palavra e prática. Nós temos que viver o que pregamos e pregar o que vivemos. O que passar disso está errado, não condiz com aquilo que nós estamos proferindo. Nós proferimos a fé, nós proferimos a santidade, o temor do Senhor, a integridade, o bom caráter diante dos homens, diante de Deus, mas também temos que ter essa mesma postura diante dos homens, porque fora dos homens, ainda que eles não estão vendo, o Senhor está vendo, sabe? Nós precisamos ser íntegro em cada movimento, em cada ação. Cada ação sua pode impactar vidas, escute isso, cada ação sua pode impactar vidas, mesmo que você não perceba. Você sabia, a Bíblia fala que há uma nuvem de testemunhas nos olhando. Ali está falando dos heróis da fé, ali está falando, o contexto ali, está no versículo, no contexto ali de Hebreus 12, está falando dos heróis da fé do capítulo 11, só que tem uma nuvem de testemunhas me olhando e te olhando. Você pode não perceber, mas as suas ações e atitudes, elas falam mais alto do que as suas palavras. Tem pessoas que observam. Você sabia que tem pessoas que vão se converter, entregar a vida para Jesus, mais pelas suas ações e atitudes? Eu tenho aprendido isso, do que mesmo as minhas palavras. Agora, pode ser uma junção, pode ser, sabe, uma junção mesmo entre atitudes e palavras. Sabe, nós precisamos entender que tem pessoas que estão nos olhando, que estão se espelhando. Eu conversei com um jovem domingo lá na igreja e com outras pessoas também. E queridos, eu não falo isso para minha vanglória, você já deve ter escutado isso. Isso me quebrou, me deixou assim preocupado, com mais temor, porque ao mesmo tempo que isso é um privilégio, é uma grande responsabilidade. Ele falou: pastor, Michel, você é um grande homem de Deus e eu quero me achegar a Deus e eu quero, sabe, eu me espelho, eu admiro como você tem paixão por Deus, como você ama o Espírito Santo, como você fala do Espírito Santo, como você ferve quando você menciona o nome de Jesus. Isso, queridos, não é idolatria, ele admira, ele quer isso. E isso eu falei: Jesus, escute isso, queridos. Talvez tem pessoas que te admiram e você é exemplo naquilo que você carrega da parte de Deus, e você tem que tomar cuidado, porque você tem que zelar por isso, para que você não afaste aqueles que estão ao teu entorno, porque nós vamos dar conta disso. Nós vamos dar conta de afastar as pessoas de Jesus. Isso me causou um impacto muito grande de falar: meu Deus,
Senhor, tem pessoas que nos observam, tem pessoas que nos notam e muitas vezes estão indo para o Senhor pelo nosso bom comportamento, pelo nosso trato, nosso caráter, nosso temor, nossa santidade, mas também tem outras que estão saindo do propósito, saindo do caminho, saindo, sabe, muitas vezes da igreja por causa do mau comportamento, daquilo que escandaliza. Jesus disse para tomar cuidado, porque se nós fomos pedra de tropeço para um desses pequeninos, queridos, é melhor, ele diz que é melhor que a gente coloque um jugo no nosso pescoço, lá diz, como se fosse um objeto lá, parafraseando, uma bola daquelas pesadas, coloque no pescoço e se lance ao mar e não escandalize. Sabe, queridos, eu estou falando a linguagem aqui para você ter fácil entendimento. Sabe, Jesus falou para a gente não escandalizar, e hoje nós vemos muito isso, mas você é a diferença, eu sou a diferença. Nós não estamos aqui para tirarmos ou afastarmos as pessoas, mas para trazê-los para perto do Senhor. E saiba que isso você vai impactar através, não é só das suas palavras, como eu tenho dito aqui, você é a Bíblia que o mundo lê. Não é das suas palavras que ouvem, mas a Bíblia que o mundo lê. Então nós temos que vigiar, queridos, sabe? Nós temos que estar com muito temor, com muito relacionamento com o Espírito Santo, para que a gente possa caminhar em bom caráter, em integridade, em retidão e ser, sim, levantados por Deus. Automaticamente vai ser como uma referência e como uma influência. Sabe, aqui está o ponto mais profundo, irmãos. Verdadeiramente essa palavra nos chama a voltar o nosso coração para Deus. Sabe, não apenas na aparência, não apenas nas palavras, mas no coração, onde Deus realmente nos conhece. É ali, no coração, é onde Deus realmente nos conhece. Ele conhece o meu e o teu coração. Ele conhece as suas ações, Ele conhece o que você fala, Ele conhece o que você pensa, Ele conhece o que, sabe, você está premeditando. Ele conhece você hoje, conhece você daqui 10 anos para frente, 100 anos. Ele é eterno, Ele é de eternidade a eternidade. Eu creio, irmãos, que hoje nós precisamos ter um relacionamento íntimo e profundo com Deus, para que Ele possa trazer arrependimento, alinhar o que estiver fora, trazer o temor, que a Bíblia diz que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Sabe, o temor, a santidade, a reverência, sabe, a singeleza, é ter a manifestação do caráter de Jesus, irmãos. Nós precisamos, sabe, isso nós só vamos conseguir em Deus. Nós precisamos confiar plenamente em Deus. O Senhor hoje estava me falando, e no meu momento de devoção, no momento de busca, o Senhor estava falando no meu espírito muito forte de confiança em Deus. Você precisa confiar em Deus. E eu entendi ali, queridos, que essa confiança, nós só vamos ter na presença do Espírito Santo. Essa confiança de passar pelo que nós estamos passando, somente vai ser ali na presença do Espírito Santo. Essa confiança onde Deus muitas vezes tira as bases que nos sustenta, é para que eu e você fiquemos solidificados e sustentados na rocha eterna, nas colunas, na pedra principal, no alicerce imutável e inabalável que é Cristo Jesus, sabe? E o que nos sustenta, e é o que nos sustenta em tudo isso, queridos, confiar em Deus de verdade. É assim que você vai ser sustentado para permanecer reto, íntegro, com caráter, com os princípios da palavra de Deus, andando em retidão, alinhado pelo Espírito, trazendo Ele que vai trazer arrependimento, Ele que vai conduzir você em um posicionamento, quando é para falar, quando não é. É Ele, sabe, Ele mesmo construindo, organizando, arquitetando e sabe, operando o querer e o efetuar, como a palavra dele diz. Muitos não gostam que, sabe,
sabe, de ouvir isso, mas como eu amaria se Jesus, ele me manipulasse no sentido que ele fosse o meu mentor, o meu dirigidor, o Espírito Santo me levasse, soprasse para onde quer. Realmente é como se eu fosse uma marionete, como se eu fosse o jumentinho que Jesus montou, porque se nós não somos uma marionete na mão de Deus, um jumentinho aonde ele monta, aonde ele é glorificado, aonde ele brilha, aonde ele resplandece em nós, provavelmente tem outro espírito que vai nos governar, queridos, e nós, se nós não estamos cheios do Espírito, se nós não estamos deixando Deus nos governar, o inimigo fica nós ficamos vulneráveis para que o inimigo ele possa fazer-nos de marionete. E eu prefiro, de coração, eu estou abrindo o meu coração, que o Espírito Santo me faça de marionete. Eu sei que ele não faz isso, ele é cavalheiro, ele é singelo, ele é, sabe, humilde. Jesus disse que eu sou humilde e manso de coração, ele disse isso, mas eu gostaria muito de deixar a minha vida, a minha casa, a minha família, o ministério, os dons que Deus me confiou, sabe, a vocação, o chamado, o meu trabalho, a minha família, sabe, tudo na direção, no controle, no governo do Espírito. Confiar em Deus de verdade, queridos. Escute isso, em Isaías 26, 3, 4 nós lemos: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. A vigilância e a integridade só funcionam plenamente quando nos apoiamos no Senhor. A base é o Espírito Santo. Ele é a base. Nós temos que confiar que Ele guia nossos passos. Além de confiar que Ele guia, nós temos que confiar os nossos passos a Ele. Está entendendo o que Deus está falando? Em Filipenses 4, 6, 7, a palavra do nosso bondoso Senhor diz: não estejais inquietos por coisa alguma, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, escute isso, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Queridos, confiar em Deus traz a paz verdadeira. Somente a paz verdadeira vem da pessoa do Espírito, mesmo em meio às dificuldades, ao caos, aos desafios, os grandes ventos, o caos na nossa vida, muitas vezes, que a gente não vê saída, e os caos aí que tem no mundo, muitas coisas que abalam, seja o que for, seja a economia, seja muitas vezes uma enfermidade, seja, sabe, a falta muitas vezes de esperança, seja o que for, você só vai ter essa paz em meio à presença do Espírito. Jesus disse: eis que os discípulos passando por várias coisas, queridos, perseguição, calúnia, difamação, passando por, sabe, uns perdendo as vidas, outros perdendo a cabeça, e Jesus disse: eis que vos dou a paz, não as dou como o mundo a dá. Sabe, a paz só está em Jesus. Se você hoje se encontra sem paz, a tua paz é somente Jesus. Se aprofunda mais nele, busque mais um pouco, persevera aí nesse lugar, sabe, Deus está falando com pessoas aqui, a paz que você está buscando muitas vezes no homem, nas instituições, no sistema, seja em pessoas, você não vai achar, você só vai achar em mim. Eu somente posso te dar a paz. Tem pessoas aqui que estão sem paz. Isso eu entendi da parte do Espírito, é por isso que ele trouxe essa palavra, para confortar e trazer refrigério à tua alma e ao teu coração. Essa paz é somente em Jesus. Quando confiamos, nosso coração não se abala. Escute isso, irmãos. Nossa mente permanece firme, intacta. A nossa fé se fortalece. Não estou falando que você não vai ter lutas, mas você sabe que você tem um Deus que habita dentro de você. Você sabe que você pode contar com aquele que não muda, com aquele que não, sabe, ele não dorme, não dormita, não tosqueneja, não te abandona como o homem. O homem, você fez algo para ele, fez algo que ele não gostou. Sabe o que eu tenho entendido, irmãos? O homem funciona mais ou menos assim.
ele tá com você até você dizer um não. Ele tá contigo até você cometer um deslize, que é natural do ser humano. Nós falhamos, ninguém é perfeito, e o homem está com você até você dizer um não, ou qualquer um deslize que seja. Ele esquece tudo aquilo de bom que você fez e te isola, te larga, não quer mais você. É como se você fosse descartável e te abandona e te rechaça e te bloqueia nas redes sociais, te bloqueia, tá passando por um lado da rua, te vê, muda para o outro. Mas eu quero te dizer algo aqui: o Espírito Santo não faz isso. Ele não te abandona, ele não te larga, a menos que você peque e erre. A única maneira que afasta, nos aparta do Espírito é os nossos pecados. Ele não abandona, ele não nos deixa, sabe? E essa fé, essa permanência, somente quando nós estamos firmados nele, sabe, queridos? Eu quero aqui te encorajar com algo. Nós precisamos aplicar essa palavra no nosso espírito, sabe? E praticar aquilo que nós estamos aprendendo. Subjugar a carne, vigiar o coração e viver com integridade, irmãos, não é fácil. Como eu disse, não é fácil, mas é possível. Sabe como? Caminhando com o Espírito Santo. Só ali que você vai ter a integridade e vigilância. Só ali que você vai ter o suporte. Só ali você vai ter a base para enfrentar e para vencer até mesmo as tentações, as fraquezas e as fragilidades. A integridade e vigilância nos preparam para viver uma fé ativa e frutífera, impactando pessoas e comunidades e sistema. Somente ali. Confiança plena em Deus transforma medo em paz, como eu disse, fraqueza em força e dúvida em certeza. Ainda que você não esteja entendendo nada, não vendo nada, não compreendendo nada, você sabe, como Romanos 8:28, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam e buscam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Queridos, você tem a plena certeza e confiança, porque você sabe que a tua vida está sendo governada pelo Senhor, por Jesus Cristo, pelo Espírito Santo. Isso é muito forte. Lembre-se, não adianta ganhar o mundo inteiro, não adianta ganhar o mundo inteiro se perder a alma, se perder a tua vida. Sabe, é isso que Paulo está falando aqui, queridos. Não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Tudo começa na nossa rendição, tudo começa no nosso coração. Nós precisamos clamar ao Senhor, pedir para que Ele nos ajude a melhorar a cada dia. Sabe, eu sei que muitas vezes você toma pedradas, você tem traições, rejeições, passa por traumas, passa por abandonos, por ingratidões, mas nós precisamos ser como Jesus. Nós precisamos ter o caráter de Cristo, a não pagar o mal com o mal, mas pagar o bem com o bem, como Ele nos orienta a fazer. É fácil? Não, mas é possível, sabe? É possível sim, quando você está intacto na presença do Senhor. Eu quero deixar essa palavra ao teu coração. Se você recebe essa palavra, digita aí, diga aí nos comentários: eu creio e recebo. E escreva aí, declare aí onde você estiver, na tua casa, no mundo espiritual, para que o mundo espiritual cele essa palavra. A palavra de Deus diz que aquilo que nós ligarmos na terra será ligado no céu, e que desligarmos será desligado também. Declare aí, fala assim: eu rendo o meu coração ao Espírito Santo. Ele disse: filho meu, dai-me a sua casa, dai-me a sua teologia, dai-me as suas riquezas, dai-me os teus dons, o teu ministério, a tua igreja. Não, ele disse: filho meu, não quero nada disso. Filho meu, dai-me o teu coração.
Eu sinto o Espírito Santo falando para pessoas aqui: filha minha, dai-me o teu coração. Filho meu, renda o teu coração a mim. E não te turbes, não te perturbes. Por que está batida a tua alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Ao Deus vivo, ao Senhor e Deus meu. Queridos, receba essa palavra em nome de Jesus. Pai, eu quero colocar, Senhor, essas vidas aqui, Pai, nas tuas mãos. Senhor, ajuda-nos a vigiar o nosso coração, Pai. Que essa palavra seja um despertamento. Que o Senhor traduza, que o Senhor vá de encontro a cada necessidade, Pai. Em nome de Jesus, que a minha voz não seja essa voz que eles estejam ouvindo, mas a voz do Espírito Santo. Ecoe dentro do coração de cada um, Pai, que está ouvindo aqui, que vai ouvir depois. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Nos ajuda, Senhor, a subjugar a nossa carne e viver com integridade diante de Ti. Em nome de Jesus Cristo, que possamos confiar plenamente em Ti, meu Pai, sabendo que Tua paz guarda os nossos corações e pensamentos, que a nossa fé seja, Senhor, firme, nossa vida seja um exemplo, Papai, e nosso ministério frutifique para a Tua glória. Em nome de Jesus eu oro. Em nome de Jesus eu declaro, eu clamo, e que o sangue do Cordeiro cubra cada vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero declarar, se tem alguém enfermo aqui, seja curado. Eu oro por cada família, cada filho, cada pessoa aqui representada, Pai. Em nome de Jesus, Pai, visita as casas, os lares. Visita, Pai, cada um que me ouve com poder e com graça. Quebra o jugo da iniquidade, da impiedade. Quebra o jugo, Pai, da religiosidade. Quebra o jugo da idolatria. Quebra o jugo daquilo que os prende, que amarra. Em nome de Jesus. E que o Senhor visite cada um com poder. Liberte-os, Pai. Livre-os das amarras. Que essa palavra, Pai, adentre o coração. E eu proíbo que essa semente o maligno roube. Em nome de Jesus, não permita que o maligno roube essa palavra do teu interior. Receba, conceba, deixa ela gerar vida dentro do teu interior, que essa palavra gere vida em cada um que está me ouvindo. Em nome do Senhor Jesus, gere libertação. Você é livre, você só precisa subjugar os teus pensamentos, os teus sentimentos, as tuas emoções, tudo que tu pensa, diante do Espírito, diante do altar de Cristo. Eu oro e te abençoo em nome de Jesus Cristo. E lembre-se, Deus está com você. Confie, vigie o seu coração e mantenha-se íntegro diante do Senhor. Você recebe essa palavra, essa oração? Então deixa aqui deixa aqui os comentários finalizando essa live e abençoe. Se você puder compartilhar com alguém, compartilhe aí nos seus grupos, nas suas redes sociais, com pessoas, aquele que você sentir no teu coração, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, tenham todos uma excelente noite, com a vida de Deus, com o fôlego do Espírito, em nome de Jesus. Graça, paz e prosperidade. Nós amamos vocês e Jesus Cristo ama infinitamente mais. Deus abençoe, queridos.